Você só está com ciúmes porque ele é melhor do que você. Minha namorada riu enquanto defendia o melhor amigo homem dela, que me insultava constantemente. Eles armaram uma intervenção para me humilhar e eu dei a eles uma apresentação que nunca esqueceriam, que queimou as vidas deles. Oi Reddit, minha namorada e o melhor amigo perfeito dela passaram anos me tratando como se eu fosse o problema, então eu disse dane-se, expus todos os segredos sujos que eles escondiam e fui embora, mas isso não foi o fim, nem de perto. Antes de chegarmos lá, deixe-me começar do início. Eu sou Alan, 32 anos, razoavelmente normal, empregado e há 3 anos em um relacionamento com uma mulher chamada Lilian. Nós nos conhecemos do jeito usual, amigos em comum, bebidas demais, uma chama que virou algo real. Ou pelo menos eu achava que era real. Demorei tempo demais para perceber que nosso relacionamento não era um duo, era um trio. O terceiro membro era Oscar, a alma gêmea platônica de Lilian, o melhor amigo dela desde a faculdade e o filósofo autoproclamado do nosso relacionamento. Se eu ganhasse $1 por cada vez que ela dizia Oscar acha, eu poderia me aposentar antes dos 40. Ele tinha um comentário sobre tudo, as camisas que eu usava, os restaurantes que escolhíamos, se deveríamos ter um cachorro, até com que frequência deveríamos reavaliar nossa intimidade. Não eram apenas conselhos não solicitados, era um comentário constante sobre a minha existência, e Lilian ouvia. Toda vez que eu discordava das opiniões de Oscar, ela agia como se eu estivesse rejeitando uma escritura sagrada. Ele só está cuidando de mim, ela dizia, você deveria apreciar isso. Aparentemente, questionar por que o melhor amigo dela estava avaliando a contagem de fios dos nossos lençóis me tornava ingrato. Oscar não estava contente em ficar no banco de trás, ele se nomeou copiloto, deslizando insultos disfarçados de preocupação. Você é estável, Alan, confortável, algumas pessoas miram mais alto, mas nem todo mundo é feito assim. E Lilian, ela repetia as falas dele como evangelho. Oscar não era apenas parte do nosso relacionamento, ele o conduzia. Eu me dizia que não valia a briga, eu estava construindo uma vida com Lilian e Oscar fazia parte do pacote. Mas uma noite tirou o resto da minha paciência. Era um sábado, um daqueles dias em que Lilian insistia que eu passasse tempo aproximando-me de Oscar. Acabamos em um bar que ele gostava, do tipo em que cada drink custa o equivalente a uma parcela de carro. Oscar já estava bebendo antes de eu chegar e, na terceira rodada, seu filtro tinha desaparecido. Você já se perguntou como é trair e não ser pego? Ele perguntou sorrindo. É uma adrenalina. A Alice acha que eu estou em uma conferência em Denver. Eu estava na verdade em um hotel a 2 quadras daqui com Mia da equipe de relações públicas. Antes que eu pudesse reagir, ele desbloqueou o telefone e o empurrou na minha mão. Vídeos de Oscar beijando outra mulher, semi-despido em um quarto de hotel, fotos da cama, taças de champanhe em uma sacada, evidências e não rumores. Agora isso é paixão. Ele disse arrastando as palavras, você não entenderia. Você não vai contar nada, certo? Ele perguntou, o sorriso bêbado diminuindo um pouco. Somos irmãos, o que acontece no bar fica no bar. Eu olhei diretamente para ele e disse claro que não, eu não vou dizer nada. Era tudo o que ele precisava ouvir e o sorriso voltou ainda maior. Eu sabia que você era legal. Ele mexeu no telefone. Aqui, estou te enviando isso, não mostra para ninguém. Obviamente, mas você deveria ver como é um caso de verdade, talvez te inspire. Ele enviou tudo por airdrop, cada vídeo, cada foto, cada captura de tela dele se gabando para outra pessoa, para que você aprenda alguma coisa, ele disse rindo enquanto os arquivos eram transferidos. Ele achou que estava compartilhando um segredo com um amigo, mas na verdade estava me entregando o detonador da vida inteira dele. Eu deveria ter apagado os arquivos, em vez disso, eu os salvei, cada vídeo, cada imagem, cada detalhe. Fiz backup, criptografei. Pela primeira vez desde que Oscar tinha se enfiado na minha vida, eu não estava com raiva, eu estava paciente. Pessoas como Oscar acham que são intocáveis, acreditam que podem te insultar na sua própria casa, minar seu relacionamento, humilhar sua existência e sair impunes. Mas todo homem tem um limite e Oscar acabará de ultrapassar o meu enquanto colocava o detonador na minha mão. Eu paguei a conta, ajudei ele a entrar em um táxi e não disse nada. Lilian me mandou mensagem depois perguntando se nós nos divertimos e eu respondi claro que sim. Eu não sabia quando ou como usaria aquilo, mas sabia de uma coisa, um dia a arrogância de Oscar voltaria para mordê-lo e quando esse dia chegasse, eu estaria pronto para vê-lo engasgar com isso. A arrogância de Oscar não parou depois daquela noite no bar, ela cresceu. Quanto mais Lilian ouvia, mais ousado ele ficava, ele parou de esconder seu desprezo por mim. Se falávamos sobre morar juntos definitivamente, ele dizia casualmente que Lilian deveria pensar se era isso mesmo que ela queria.
Se eu mencionava economizar para uma viagem, ele dizia: você não quer se prender tão cedo. Cada comentário era uma pequena e calculada cutucada. Uma tarde, ouvi chaves na porta. Oscar entrou como se pagasse o aluguel, pegou uma bebida na geladeira e se jogou no sofá. Quando você ganhou uma chave? Eu perguntei. Ele deu de ombros. Lilia me deu no ano passado para emergências. Você não se importa, né? Eu me importava, mas ele já estava confortável e Lilian claramente tinha provado isso sem me consultar. Naquela noite eu disse a ela que isso precisava parar. Eu não quero que ele use mais a chave. Ela explodiu dizendo: você está tentando me controlar, isso é sobre a sua insegurança, não sobre o Oscar. Se você confiasse em mim não iria se importar. É sobre limites, eu disse calmamente. Você está com ciúmes porque ele é confiante, admita. Ela entrou pisando forte no quarto e eu dormi no sofá. Alguns dias depois, Lilian trouxe o golpe real. Vamos fazer uma pequena reunião neste fim de semana, ela anunciou durante o café da manhã. Só você, eu, Oscar e alguns amigos. Acho que é hora de falarmos sobre essa questão de ciúmes de forma adequada. Eu a encarei. Você está preparando uma intervenção. Não é uma intervenção, ela disse, o que obviamente significava que era. É uma conversa, todos vão compartilhar suas perspectivas, acho que isso vai te ajudar a entender o quanto você está machucando este relacionamento. Eu concordei, até agradeci por ela organizar aquilo. Por dentro eu já planejava como tirar o máximo do que estava por vir. A conversa foi marcada para a noite de sábado e, quando cheguei, Oscar já estava lá, encostado no balcão da cozinha com uma bebida e o sorriso presunçoso de alguém que acredita ser intocável. 3 amigas de Lilian estavam sentadas na sala, o ambiente era tenso, ensaiado, como se tivessem sido preparadas com antecedência. Começamos com pequenas conversas educadas antes que Lilian batesse palmas e dissesse: ok, vamos falar sobre o elefante na sala, que é o seu ciúme. A hora seguinte foi um exercício de humilhação. Uma amiga explicou que a confiança é a base de todo relacionamento saudável e que meus problemas com Oscar vinham de insegurança. Outra disse que eu não deveria tentar mudar as amizades de Lilian. A terceira sugeriu terapia para mim. É claro que Oscar esperou até o final. Ele se levantou segurando sua bebida como se fosse dar uma palestra motivacional. Eu conheço Lilian há mais de uma década. Ele começou, sempre nos apoiamos. Nossa amizade é construída sobre honestidade e lealdade. Eu nunca ficaria entre ela e alguém que ela ama. Ele fez uma pausa dramática. Mas o amor deve ser sobre confiança, Alan. E se você não pode confiar nela comigo, talvez o problema não seja eu. O aplauso silencioso dos outros estava lá, mesmo que ninguém batesse palmas. Lilian sorriu radiante, satisfeita, e então ela deu o golpe final. Oscar sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Ela se interrompeu, viu minha expressão e corrigiu um dos mais importantes. Eu assenti mantendo o rosto neutro. Por dentro, algo se encaixou. Aquilo não era sobre ciúmes, era sobre controle, o deles, não o meu. Eles queriam que eu aceitasse uma dinâmica na qual Oscar pudesse me tratar como um incômodo na minha própria vida e Lilian o defenderia sempre. Eu pedi desculpas, disse que refletiria sobre tudo e tentaria ser melhor. Lilian apertou minha mão acreditando que tinha vencido. Oscar me deu um aceno autossatisfeito, como um professor contente com o progresso de um aluno. Mas ao olhar para aquelas caras presunçosas, tão certas de que me haviam colocado no meu devido lugar, eu percebi algo importante. Eles acabavam de me entregar exatamente o que eu precisava. Achavam que tinham me quebrado, mas o que realmente fizeram foi me dar permissão para ir mais longe do que eu jamais planejei. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, Lilian falava sobre como a conversa tinha sido produtiva. Eu ouvi, assenti e sorri, por fora eu era a imagem do arrependimento, por dentro o plano já tomava forma. Eles queriam uma apresentação, ótimo, eu daria uma, mas quando a cortina caísse, nenhum deles estaria aplaudindo. 2 dias depois, durante o jantar, eu disse a Lilian que queria consertar as coisas. Os olhos dela brilharam imediatamente. Quero esclarecer tudo com todos, eu disse, talvez possamos fazer um pequeno jantar, eu, você, Oscar e Alice. Ela praticamente irradiou felicidade, dizendo que era uma ótima ideia. Mas tudo era teatro, eu não estava tentando consertar nada, eu estava construindo uma armadilha. Enquanto eles pensavam que eu preparava um pedido de desculpas, eu preparava provas. No meio da semana o plano estava à prova de falhas. Foi então que Lilian começou a perder o controle. Ela esperava que eu discutisse, mas eu estava calmo, agradável, quase alegre. E isso a deixou apavorada.
Ela me conhecia bem o suficiente para perceber quando algo estava errado. A paranoia dela explodiu. Ela verificou meu telefone, rolou meus e-mails, me interrogou sobre colegas de trabalho. Ela criou contas falsas nas redes sociais para testar se eu flertaria com desconhecidas. Ela apareceu no meu escritório sem avisar. Uma vez ela surgiu chorando no estacionamento. Meu gerente viu e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Não estava. Eu parei de reagir, suas acusações batiam em mim e caíam no chão. Enquanto isso, nosso círculo social começou a encolher, amigos pararam de mandar mensagens, até os que simpatizavam com Lilian pareciam receosos diante do comportamento instável dela. Eu a deixei acreditar que as coisas estavam melhorando. Eu a senti quando ela falava sobre cura e reconstrução da confiança. Quando ela me disse que havia convidado 2 amigos em comum para o jantar para que vissem o quanto estávamos progredindo, eu disse que era uma ótima ideia. Quanto mais pessoas lá, melhor. Na sexta-feira ela acreditava totalmente que estávamos virando a página. Esse jantar vai ser bom para nós, ela disse com um sorriso. Oscar está animado, ele disse que é um novo começo. Sim, eu disse, retribuindo o sorriso, novo começo. Naquela noite, eu arrumei minha mochila para o sábado, laptop, adaptador HDMI, telefone reserva, pendrive, tudo preparado. Revisei os arquivos 2 vezes e repassei a sequência na minha cabeça. Tudo precisava ser limpo e inegável. Aquilo já não era sobre mesquinharia, a arrogância de Oscar tinha ficado sem freios por tempo demais, as manipulações de Lilian tinham distorcido cada limite até virar um defeito. Eles passaram anos se convencendo de que eram intocáveis. Os sábados lembraria de como estavam errados. Enquanto íamos dormir, Lilian falava animada sobre como aquela noite seria curadora. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela achava que eu estava preparando um pedido de desculpas, mas eu estava preparando um acerto de contas. Quando apaguei a luz, cada detalhe já estava definido. O jantar era ideia minha, a lista de convidados era deles, o palco pertencia a Oscar e Lilian, mas o roteiro era meu, e quando a cortina subisse, ninguém estaria preparado para a apresentação que eu tinha planejado. A noite de sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Lilian estava radiante de animação enquanto se arrumava, como uma criança na véspera de Natal. Ela chamou a noite de um novo capítulo e continuou me agradecendo por ser maduro o suficiente para fazer as pazes. Eu sorri, fechei o casaco e deslizei o pendrive no bolso interno. O capítulo que ela estava prestes a ler não se pareceria em nada com o que ela imaginava. Chegamos pouco antes das 7. Oscar abriu a porta com aquele sorriso insuportável. Bateu no meu ombro como quem recebe de volta ao ringue um oponente derrotado. Alice foi calorosa e educada, e as 2 amigas de Lilian já estavam lá bebendo vinho. O clima era dolorosamente otimista, todos esperavam um desfecho, talvez até um brinde. Jantamos, conversas triviais preencheram o ambiente, cada frase uma atuação. Oscar se gabou de um projeto recente no trabalho, Lilian riu alto demais das piadas dele e Alice concordou, alheia à bomba relógio que explodia lentamente sob seu próprio teto. Eu desempenhei meu papel também, educado, medido, até autodepreciativo. Se alguém ainda duvidava da minha sinceridade, eliminei todas as dúvidas antes da sobremesa. Então Lilian bateu no copo. Alan queria dizer algo, ela anunciou orgulhosa, apertando minha mão como se isso fosse um discurso de formatura. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu me levantei, ajeitei o casaco e deixei o silêncio se estender apenas o suficiente para fazer todos se inclinarem para a frente. Quero agradecer a todos por estarem aqui, comecei, as últimas semanas não foram fáceis e eu quero assumir minha parte nisso. Oscar sorriu, reclinando-se como um rei vendo seus súditos se ajoelharem. Precisa ser um homem grande para admitir isso, certo? Eu disse com firmeza, e acho que é hora de parar de evitar a verdade. Mas antes de dizer qualquer outra coisa, há alguém aqui que merece ouvir isso mais do que qualquer um. Virei-me para Alice. Confusão brilhou nos olhos dela. Oscar se remexeu na cadeira. Alice, eu disse claramente, eu te devo a verdade. Antes que alguém pudesse interromper, tirei meu telefone e o conectei à TV, a tela acendeu e então veio o primeiro vídeo. Oscar bêbado e sem camisa, beijando uma mulher em um quarto de hotel. Outro vídeo, noite diferente, a mesma mulher, o mesmo quarto. Depois uma foto, taças de champanhe, mãos entrelaçadas, vista da sacada. O rosto de Alice perdeu toda a cor. Lilian saltou da cadeira. Isso é falso, ela gritou. Ele está tentando te humilhar. Eu a ignorei e continuei.
Um novo slide apareceu, capturas de tela das mensagens de Oscar se gabando do caso. Ela não faz ideia, eu sou intocável, obrigado por ficar quieto. E então o golpe final. Valeu, cara, eu te devo essa, nunca mais vamos falar sobre isso. O cômodo congelou. Alice encarou a tela em silêncio. Uma das amigas de Lilian cobriu a boca. A expressão presunçosa de Oscar havia desaparecido, substituída por algo pálido e trêmulo. Seu filho da Oscar levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. Ele avançou em minha direção, as mãos tentando pegar meu telefone. Eu vi aquilo chegando. Caras que perdem a cabeça sempre anunciam seus movimentos. Eu saí da linha dele e Oscar caiu direto na cadeira em que eu estava sentado antes. Ele se apoiou na mesa, praguejando, e veio para cima de mim de novo. Desta vez eu não me movi. Firmei os pés e o empurrei com força. Ele cambaleou, bateu na borda da mesa de jantar e derrubou 2 taças. Uma se espatifou no chão. Sente-se, eu disse, minha voz calma, mas cortante. Oscar não ouviu. A raiva distorceu seu rosto quando ele tentou me acertar, um soco desajeitado, furioso. Bloqueei com o antebraço e enfiei meu ombro no peito dele, empurrando novamente. Desta vez ele bateu na parede, ofegante. Não faça isso, eu avisei, não aqui, não hoje. O cômodo virou caos. Lilian gritando para eu parar, uma amiga pedindo para alguém ligar para a polícia, Alice imóvel e silenciosa. Oscar tentou avançar de novo, mas seus movimentos eram descoordenados. Eu me afastei e deixei que ele tropeçasse passando por mim, depois o empurrei para baixo na cadeira que ele havia derrubado momentos antes. É isso que ele faz quando está encurralado, eu disse enquanto ajeitava meu casaco, culpa outra pessoa, fica violento, tenta resolver tudo à força. Mas desta vez, Oscar, você não vai escapar disso. O peito de Oscar subia e descia rápido, ele já não parecia uma ameaça, parecia um homem que acabava de perceber que sua vida inteira estava em chamas. Alice levantou-se de repente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para a tela por mais um momento e então para Oscar, realmente olhou para ele, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Sem dizer uma palavra, ela se virou e subiu as escadas. A porta do quarto bateu com tanta força que as paredes tremeram. Depois veio o som de gavetas sendo arrancadas, coisas batendo no chão, um grito abafado de raiva atrás da porta fechada. O rosto de Oscar ficou branco. Alice, ele começou a subir os degraus. Não, eu disse baixinho. Ele parou. Lilian ainda gritava comigo, mas eu não estava ouvindo. Meus olhos ficaram presos naquela porta fechada lá em cima. Alice não estava fugindo, ela estava se reorganizando, e isso era muito pior para Oscar do que qualquer ataque de raiva poderia ser. Lilian se virou para mim com a voz trêmula de fúria. Você é nojento, você destruiu vidas esta noite. Não, eu disse, olhando para ela, quem fez isso foi o Oscar, eu só deixei de ajudar ele a esconder. Oscar afundou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Lilian gritou mais alguma coisa, mas eu não escutei, o cômodo estava alto demais, cheio de gritos, acusações e pânico. Os amigos que tinham vindo para uma reconciliação estavam congelados, sem saber se ficavam ou fugiam. Eu olhei ao redor uma última vez. Acho que terminamos aqui, eu disse. Obrigado pelo jantar. Caminhei até a porta enquanto a voz de Lilian quebrava atrás de mim. Oscar não se moveu. Ninguém me seguiu. O ar da noite lá fora era frio e quieto, um contraste absoluto com o caos que eu havia deixado para trás. Eu não senti satisfação, nem triunfo, apenas uma calma profunda e estável. Eles me convidaram esperando uma performance de arrependimento, mas testemunharam um acerto de contas, um que deixou as mentiras cuidadosamente construídas deles espalhadas no chão. E enquanto eu caminhava até o carro, a imagem de Oscar ofegando contra a parede voltou à minha mente. Não foi a luta que eu planejei, mas provou o que eu sempre soube. Quando a máscara cai, os poderosos sempre falham, e eu garanti que todos vissem isso acontecer. A manhã depois do jantar foi silenciosa, o tipo de silêncio que não vem da paz, mas de algo quebrado além de conserto. Lilian mal dormiu, ela andou pelo apartamento durante horas, alternando entre surtos de murmúrios irritados e longos momentos encarando o chão sem expressão. Ao amanhecer, eu soube que uma conversa estava chegando. Ela começou antes mesmo de eu servir meu café. Espero que esteja orgulhoso de si mesmo, ela disse parada na porta da cozinha. A voz era afiada, tremendo de raiva. Você me humilhou, você humilhou todo mundo. Eu dei um gole lento antes de responder. Não,
Oscar se humilhou, eu só acendi a luz. Aquilo era para ser uma reconciliação, ela disparou. Você planejou tudo, você nos armou uma armadilha. Você está certa, eu disse, eu planejei. Eu tinha terminado de jogar na defesa. Ela riu um som amargo e incrédulo. Isso é insano, você destruiu nossas vidas inteiras porque seu ego não aguenta que eu tenha um melhor amigo. Não, eu disse calmamente, colocando a xícara na mesa, eu destruí uma mentira que estava envenenando este relacionamento desde o começo. Oscar não é só seu amigo, ele é o cara que me minou por 3 anos, é o cara que traiu a esposa e se gabou disso. E você ficou ao lado dele fingindo que eu era o problema. Isso não é justo. Não é, eu respondi, dando um passo à frente e encarando seu olhar. Você defendeu um homem que entrou no nosso apartamento sem bater, que disse que eu não era ambicioso o suficiente, que tentou controlar cada parte das nossas vidas. E quando eu pedi um limite básico, você organizou uma intervenção para me consertar. O rosto dela ficou vermelho. Eu estava tentando te ajudar. Não, eu disse, minha voz plana, você estava tentando me moldar em algo que o Oscar aprovasse. E no segundo em que eu não colaborei, virei o vilão. Ela cruzou os braços. Você não precisava ter feito daquele jeito, poderia ter contado para Alice em particular. E então você e o Oscar teriam convencido todo mundo de que eu inventei, eu gesticulei para o corredor, onde sua voz ainda ecoava. Você está provando meu ponto agora. Ela ficou quieta por um momento, respirando com força, e então mudou de tática. Nós podemos consertar isso, ela disse suavemente, podemos superar. Você passou dos limites, mas eu sei por quê, é porque você me ama, e eu te amo também, nós só perdemos a perspectiva. Eu quase ri. Perspectiva? Você viu seu melhor amigo tentar me bater ontem à noite depois que eu mostrei à esposa dele provas de que ele a traía, e sua primeira reação não foi eu sinto muito, foi você é nojento. A compostura dela rachou. Por que você me humilhou? Ela gritou, na frente dos meus amigos, na frente da Alice, você me fez parecer uma idiota. Você fez isso consigo mesma, eu disse simplesmente. As palavras atingiram mais forte do que eu esperava. Os olhos dela brilharam com lágrimas frustradas. Então é isso? Você vai simplesmente embora depois de tudo? Sim, eu disse, é exatamente isso que estou fazendo. Ela me encarou como se não tivesse entendido. Você está terminando? Estou te dando 4 semanas, eu disse sem emoção, arruma suas coisas, encontra um lugar e sai. Depois disso, as fechaduras mudam, esteja você aqui ou não. A boca dela se abriu. 4 semanas? Você está me expulsando do nosso apartamento? Meu apartamento, eu corrigi. Meu nome está no contrato, você se mudou para cá e agora está se mudando para fora. 4 semanas é generoso, considerando o que você me fez passar. Por um segundo ela pareceu prestes a chorar, mas se endireitou, deixando a raiva dominar novamente. Você vai se arrepender, ela sussurrou. Você está jogando fora a melhor coisa que já teve. A conversa terminou ali. Ela bateu a porta do quarto com tanta força que um quadro caiu da parede. Eu saí para dirigir um pouco, deixando o ar frio limpar a mente. Quando voltei, ela já tinha começado a arrumar as malas. Era início de outubro quando dei o prazo. O jantar tinha acontecido no primeiro sábado do mês. Em meados de outubro, apenas 2 semanas depois, ouvi de um amigo em comum que ela tinha sido vista com Oscar em um café. Os dias que se seguiram foram caos em câmera lenta. Lilia não aceitou o término, não de verdade. Ela mandou mensagens sem parar. Primeiro vieram os pedidos de desculpa, depois as acusações. Você arruinou tudo, você me envergonhou, eu te odeio, eu sinto sua falta, por favor fala comigo. As mensagens oscilavam violentamente entre raiva e desespero. Eu ignorei todas. Quando as mensagens não funcionaram, ela apareceu no meu escritório com doces e sorrisos falsos. Eu disse à segurança que ela não podia mais subir. Quando isso falhou, ela tentou usar pena como arma, enviando longas mensagens a amigos em comum dizendo que eu tinha surtado e ido longe demais. Eu respondi a cada uma delas com o vídeo de Oscar e o texto que veio depois. As mensagens pararam quase imediatamente. A campanha de difamação veio em seguida. Ela postou histórias enigmáticas sobre narcisistas e abuso emocional, sempre cuidadosa para não usar meu nome, mas óbvio o suficiente para que todos entendessem. Eu não respondi. Capturas de tela circularam sozinhas e a credibilidade dela se desgastou a cada negativa. Enquanto isso, Oscar estava em queda livre.
A notícia do vídeo se espalhou rápido. No fim da semana, metade do círculo social deles tinha visto. No trabalho, as pessoas sussurravam pelas costas dele. Alice ficou em silêncio, o que dizia mais do que qualquer declaração. Silêncio significava preparação, advogados, contas bancárias, provas. O comportamento de Lilian ficou instável. Um dia ela chorava ao telefone prometendo terapia e mudança, no outro estava do lado de fora do meu prédio gritando que eu havia arruinado a vida dela. Uma vez ela deixou uma carta escrita à mão na minha porta sobre como nossa história de amor não tinha acabado. Eu a despedacei sem ler a segunda página. Na terceira semana, o apartamento estava metade vazio, não porque ela estivesse cooperando, mas porque estava ocupada demais desmoronando para conseguir arrumar as coisas direito. Eu fiquei na casa de um amigo para evitar o drama da madrugada. Quando voltei, ela tinha deixado bilhetes pela casa variando entre "você vai se arrepender" e "nós pertencemos um ao outro". Todos foram direto para o lixo. Na noite antes do prazo final, ela fez uma última tentativa. Apareceu na minha porta com a maquiagem borrada, os olhos vermelhos. "Por favor", ela sussurrou, "nós podemos consertar, não joga isso fora". Eu olhei nos olhos dela e respondi de maneira uniforme, "Eu não estou jogando nada fora, Lilian, isso já acabou e foi você quem queimou tudo". Ela não respondeu, apenas ficou olhando por um momento e depois se virou e caminhou pelo corredor. Na manhã seguinte ela tinha ido embora. As chaves estavam no balcão, o armário vazio e o apartamento finalmente silencioso. 2 dias depois recebi um e-mail do RH. Lilian havia feito uma denúncia afirmando que eu tinha sido emocionalmente abusivo e apresentava problemas sérios de raiva. A denúncia incluía acusações vagas sobre meu tom durante discussões e alegações de que eu a fazia se sentir insegura. Encontrei o RH naquela tarde. Levei meu telefone. Mostrei as mensagens dela, os textos instáveis, as ameaças, as vezes em que apareceu no meu escritório sem avisar. Expliquei o término, a intervenção, o jantar. Mantive tudo factual. O representante de RH fez anotações, agradeceu minha cooperação e encerrou a reunião. Uma semana depois recebi outro e-mail. Após revisar as informações enviadas, determinamos que nenhuma violação de política ocorreu. Este assunto está encerrado. A última tentativa de controle de Lilian tinha falhado, assim como todo o resto. Não era paz, ainda não, mas era o primeiro passo real em direção a ela. Quanto a Oscar e Alice, o acerto de contas que começou naquela sala de estar estava prestes a piorar muito. Não demorou para que Lilian e Oscar se encontrassem novamente. 2 pessoas com egos machucados e rancores combinando sempre acabam orbitando uma à outra. Dentro de 2 semanas após o jantar, um amigo em comum me enviou uma foto deles sentados em um café, rostos tensos e ombros próximos. A legenda embaixo dizia tudo: eles se merecem. Quando o prazo de mudança de Lilian chegou no fim de outubro, eles já estavam morando juntos. Foi quase poético, as 2 pessoas que passaram anos tentando me controlar agora tentando construir uma vida com os destroços que criaram. Eles postaram uma foto do novo apartamento nas redes sociais, com canecas combinando e uma legenda sobre novos começos. Eu não reagi. Eu sabia melhor. No começo, eles tentaram reescrever a história. Na versão deles, eu tinha surtado de ciúmes e falsificado provas para destruir a amizade deles. Oscar insistia que os vídeos estavam fora de contexto. Lilian afirmava que eu tinha invadido o telefone dele. Era inútil. As provas estavam lá e as pessoas não eram estúpidas. Quanto mais eles negavam, mais desesperados pareciam. A verdadeira punição de Oscar veio de Alice. Ela se moveu silenciosamente, mais rápido. Com as provas acumuladas contra ele, o divórcio foi rápido e decisivo. Ela ficou com a casa, uma parte significativa das economias dele, em um detalhe final brutal, a guarda do gato dos 2. Oscar acabou alugando um pequeno apartamento caro demais na periferia da cidade, equilibrando pensão e honorários legais. O homem que costumava se gabar de ser intocável agora comparava preços de supermercado e calculava se podia pedir comida pronta. A carreira dele também não escapou. A empresa o transferiu para um cargo de bastidores para reduzir exposição ao cliente, o que é o modo corporativo de dizer não queremos seu rosto perto da nossa marca. Convites para eventos do setor pararam de chegar. Colegas deixaram de ficar perto da mesa dele. Ele começou a trabalhar de casa mais frequentemente, não porque queria, mas porque o escritório tinha virado território hostil. A queda de Lilian não foi tão dramática, mas foi igualmente constante. Suas longas publicações online sobre cura após abuso narcisista saíram pela culatra.
Empregadores em potencial viram a confusão e discretamente deixaram de considerá-la. Ela acabou conseguindo um cargo júnior de relações públicas, uma queda enorme comparada ao posto que costumava se gabar de estar prestes a alcançar. O salário mal cobria a parte dela do aluguel. E o ressentimento começou a crescer. O círculo social deles desabou ao redor, amigos pararam de convidá-los para jantares, as pessoas que antes chamavam a amizade deles de inspiradora agora evitavam até citar seus nomes. Até aqueles que ainda mantinham contato faziam à distância, cansados do drama constante. Acontece que, quando você constrói sua identidade baseada em julgamento e arrogância, ninguém tem vontade de permanecer por perto quando você é exposto. A briga começou pouco depois de se mudarem juntos. No início eram pequenas discussões sobre tarefas, compras e ligações tarde da noite. Depois ficaram mais altas. Vizinhos começaram a ouvir gritos através das paredes. Um deles contou a um amigo em comum sobre uma noite em que a polícia foi chamada depois que uma discussão avançou para o corredor. Era a mesma rotina que eles tinham imposto aos outros, agora voltada um contra o outro. Oscar culpava Lilian por não defendê-lo quando as pessoas o confrontavam. Lilian culpava Oscar por arruinar a reputação dela. Eles se acusavam mutuamente de traição, de falta de esforço, de manipulação. As mesmas táticas que usaram para me controlar e mentir para Alice agora eram usadas entre eles, e sem alguém de fora para absorver o impacto, eles se destruíram. Ocasionalmente tentavam entrar em contato. Certa noite às 2 da manhã, Lilian me mandou mensagem dizendo achei que poderíamos conversar, as coisas não têm sido fáceis. Apaguei sem responder. Uma semana depois Oscar enviou outra mensagem, nós dois dissemos coisas das quais nos arrependemos, talvez devêssemos esclarecer o ar também não respondi. Outras mensagens vieram, algumas furiosas, outras arrependidas. Lilian me acusou de ser mesquinho, Oscar tentou me culpar com frases sobre como amigos não permanecem inimigos para sempre. Eles não pareciam perceber que eu não tinha interesse algum em ser amigo deles, nunca mais. O relacionamento deles continuou se desmanchando. Eles se deixaram de seguir online, depois seguiram de novo, terminaram, voltaram, repetiram o ciclo. Os moradores do prédio os conheciam como aquele casal, os que gritavam um com o outro no corredor, se acusavam de traição, chamavam a polícia e no dia seguinte postavam selfie sorrindo. Foi justiça poética. Eles passaram anos projetando sua disfunção nos outros, e sem bodes expiatórios, voltaram tudo um contra o outro. Cada truque manipulativo, cada hábito tóxico, cada tentativa de controle ricocheteava entre eles como uma arma que não conseguiam largar. A implosão final era inevitável. Uma briga particularmente violenta envolvendo um telefone destruído, um abajur quebrado e outra visita da polícia terminou com eles separando-se por um tempo. Oscar se mudou para um apartamento menor do outro lado da cidade. Lilian embalou o que conseguiu e voltou para a casa dos pais. A partir daí, as vidas deles se afastaram completamente. Oscar virou um fantasma no trabalho, uma sombra do homem que fingia ser. Lilian desapareceu nas redes sociais, postando frases vagas sobre cura e autodescoberta. Nenhum dos dois tinha amigos dispostos a ouvir. Às vezes me perguntam se eu sinto pena deles. A resposta é não. Eles construíram essa bagunça sozinhos, tijolo por tijolo, mentira por mentira, traição por traição. Escolheram arrogância em vez de humildade, manipulação em vez de honestidade, egoísmo em vez de respeito. E agora estão engasgando com as consequências. A queda deles não é satisfatória de um jeito cinematográfico. Não é uma explosão dramática. É mais lenta, mais feia, como assistir uma estrutura apodrecer por dentro até desabar sob o próprio peso. E talvez essa seja a punição mais adequada. Porque no fim eles não destruíram apenas seus relacionamentos, destruíram um ao outro. E eu não precisei levantar um dedo. Quando a primavera chegou, o caos já tinha se queimado sozinho. Lilian estava de volta à casa dos pais, postando fotos filtradas com longas legendas sobre crescimento. Oscar estava alugando um apartamento sujo do outro lado da cidade, mantendo a cabeça baixa e evitando qualquer pessoa que tivesse visto o vídeo, o que era praticamente todo mundo. As vidas deles foram reduzidas a um silêncio de controle de danos. A minha finalmente estava livre dos dois. O apartamento parecia diferente agora, limpo, quieto, a tensão constante que antes pairava no ar havia desaparecido. Troquei as fechaduras, pintei a sala e reorganizei os móveis, pequenas coisas, mas cada uma um lembrete de que aquele espaço era meu novamente. Eu já não estava com raiva, nem pensando em vingança. Eu estava focado em reconstruir algo melhor desde o início.
O trabalho melhorou, meu desempenho cresceu, eu tinha mais energia, mais foco, mais tempo. Entrei para uma academia, retomei contato com alguns amigos antigos que eu havia negligenciado. E comecei a passar os fins de semana fazendo trilhas ou explorando a cidade em vez de discutir sobre as opiniões de Oscar ou o drama de Lilian. Pela primeira vez em anos, minha vida parecia pertencer a mim. Cerca de 3 meses depois do jantar, recebi um e-mail de Alice, curto e educado, obrigada novamente por me contar a verdade. Estou melhor agora, espero que você também esteja. Eu li 2 vezes antes de responder, fico feliz que você esteja bem, eu também estou. Se algum dia quiser conversar, terei prazer. Ela respondeu algumas horas depois, café algum dia. Nos encontramos em um pequeno café no centro da cidade na semana seguinte. Foi estranho no começo, não pelo que tinha acontecido, mas porque nenhum de nós sabia como conversar sem mencionar aquilo. Ficamos em assuntos pequenos, trabalho, livros, planos de fim de semana, mas tudo parecia leve, natural, como 2 pessoas que se entendiam sem precisar explicar tudo. Aquele primeiro café virou um segundo uma semana depois almoço, depois jantar. Nunca foi apressado nem dramático. Não falamos sobre o que aquilo era ou para onde estava indo. Apenas aproveitávamos a honestidade silenciosa daquilo, 2 pessoas que já tinham sido enganadas o suficiente para saber o valor da verdade simples. Olha, eu sei como isso soa. O cara expõe o melhor amigo da namorada, termina com ela e 3 meses depois está namorando a ex-esposa do melhor amigo. É o tipo de coisa que seria destruída nos comentários se outra pessoa postasse. Conveniente demais, parece falso, ninguém se recupera tão rápido. Mas aqui vai a verdade, nós não estávamos nos recuperando rápido, estávamos nos recuperando juntos. E isso faz diferença. Nenhum de nós procurava um relacionamento para preencher o vazio. Ambos tínhamos sido enganados, manipulados, confundidos pelas mesmas 2 pessoas. Entendíamos um ao outro de um jeito que ninguém mais poderia. Não era sobre correr para algo novo, era sobre finalmente estar perto de alguém que não precisava de explicação para entender por que traçamos os limites que traçamos. Alice estava diferente agora, mais firme, mais centrada. A traição a machucou, mas não a quebrou. Ela também estava reconstruindo, e muitas vezes conversávamos sobre a estranha sensação de clareza que aparece quando você finalmente para de tolerar desrespeito. Eu nunca mencionei Oscar, e ela nunca perguntou sobre Lilian. Ambos entendíamos que aquelas partes de nossas vidas eram capítulos encerrados. O que importava era que cada um de nós tinha escolhido fechá-los. Às vezes ríamos de como tudo parecia surreal, 2 pessoas que tinham sido traídas pelo mesmo par agora sentadas uma em frente à outra, compartilhando histórias durante o jantar. Mas havia algo mais profundo por baixo da ironia, um entendimento compartilhado que tornava cada conversa real uma noite. Depois do jantar, enquanto caminhávamos até nossos carros, Alice parou e olhou para mim. Eu não estou procurando nada complicado, ela disse. Só quero honestidade. É tudo que me importa agora. É tudo que me importa também, eu respondi, e eu realmente quis dizer isso. As coisas cresceram a partir dali, lentamente, com cautela. Passamos mais tempo juntos, ela me apresentou a alguns amigos, eu a convidei para uma noite de jogos com os meus. Não era um romance turbulento, era algo mais estável, construído sobre respeito mútuo, experiências compartilhadas e uma promessa não dita de nunca repetir os erros que nos marcaram. Eu não sei o que o futuro guarda para nós. Talvez vire algo sério, talvez não. Mas seja o que for, está construído sobre a verdade, e isso já é suficiente. Olhando para trás, Lilian uma vez me disse que queria que eu mostrasse humildade pedindo desculpas a Oscar. Ela queria que eu ficasse de joelhos, humilhado, pequeno. Mas as únicas pessoas que acabaram de joelhos foram as 2 que acreditavam ser intocáveis. Oscar perdeu tudo, seu casamento, sua casa, seu dinheiro, sua reputação. Lilian perdeu seu relacionamento, sua credibilidade, seus planos futuros. E tudo que eu perdi foi a ilusão de que eu precisava aceitar desrespeito para manter a paz. Na noite em que troquei as fechaduras, fiquei parado na porta por um longo tempo antes de fechá-la. O apartamento estava vazio e silencioso, mas não era a solidão que eu sentia, era paz. Paz de verdade, do tipo que só vem depois de arrancar algo podre da sua vida e deixar espaço para que algo novo cresça. E por mais estranho que ainda pareça admitir, eu sou grato, não pela traição, mas pela clareza que ela me forçou a ter, porque sem ela eu talvez nunca tivesse traçado a linha, e sem traçar a linha eu talvez nunca tivesse descoberto como a vida poderia ser do outro lado dela. Aconteça o que acontecer agora, será honesto, será real,
E nunca mais incluirá pessoas que confundem amor com controle.